Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça, estou aqui nessa Semana do Conhecimento para mais uma aula sobre fake news. Lembra que na última aula nós falamos sobre isso? Então, nós vamos aprofundar ainda mais um pouco hoje. Na última aula nós tivemos uma entrevista, tivemos o conceito geral de fake news e hoje nós vamos entender, por exemplo, como funciona uma fake news, como ela se desenvolve e, de fato, algumas implicações de processos que levam a fake news. Também nós vamos encaminhar hoje uma grande atividade que será sugerida para você e para o seu professor e que vai orientar ainda mais esse caminho para a gente entender muito bem como funciona a nossa representatividade e como entender e conceituar a fake news e combatê-la pode nos ajudar no dia a dia. Então, estudante, pegue seu caderno, seu lápis, sua caneta, sua borracha para fazer as suas anotações. Lembrando, ao final dessa aula, entre lá no Classroom, garanta a sua presença fazendo as atividades que lá estão, ok? Qualquer dúvida, procure seu professor, que prontamente ele vai te atender e vai responder as suas questões. Eu estou aqui para mais uma aula sobre fake news, como eu disse anteriormente, e com certeza essa aula não vai ser uma fake news. Bom, o caminho da fake news. Perceba, toda vez que a gente fala de rede social, que a gente fala de internet, nós temos que estar bem atentos com tudo que é publicado. Por quê? É muito simples hoje você publicar uma opinião, é muito simples você publicar notícias e qualquer outra coisa que seja. E muitas vezes também se torna fácil publicar coisas que não têm um conteúdo verídico, ou seja, que não tem verdade naquele conteúdo, porque todos temos acesso a fazer essas publicações. Isso não impede, por exemplo, que nós sejamos culpabilizados pelas consequências de uma fake news. Então, nós podemos ser responsabilizados até judicialmente. Então, perceba, se você publicar algo que prejudique alguém, ou uma determinada situação, ou que provoque uma coisa que seja difícil de lidar em sociedade, você pode ser responsabilizado, ou seus pais, por isso que está acontecendo através de uma fake news. Ou seja, através de um cliquezinho, como o clique, por exemplo, aqui nesse objeto, eu posso publicar algo que não tenha a fundamentação correta e que seja enganoso e que provoque muitos danos à sociedade. Por isso, é muito importante que a gente cuide com as informações que nós recebemos. Por quê? Você recebe uma informação hoje, ela pode vir de vários lugares. E por mais que pareça muitas vezes verdade, é extremamente importante verificar a fonte, verificar outras informações a respeito e verificar se de fato aquilo que está sendo publicizado se tem a ver com a realidade, se aquilo de fato é garantido ou se pelo menos aquilo pode ser de fato algo bom para a nossa comunidade, para o seu bairro, para o seu país, para qualquer coisa que se refira à nossa vida em sociedade. Inclusive, isso impacta diretamente a sua família. Então, por isso, a gente tem várias ferramentas, algumas delas nós já vimos na aula anterior, que auxiliam a desvendar as fake news. Então, hoje, nós temos aplicativos, nós temos sites, nós temos organizações não governamentais que cuidam propriamente de combater as fake news. O próprio Tribunal Regional Eleitoral, a OAB e outras tantas instituições têm ferramentas e nos ajudam a combater as fake news. E perceba, você pode combater a fake news, desde que você tenha esse cuidado. Gaste um pouquinho mais de tempo com uma notícia que parece às vezes tão verdadeira e verifique se ela é de fato verdade. Você vai se surpreender com o volume de informações incorretas que as notícias nos apresentam muitas vezes. E eu não estou aqui descredibilizando, por exemplo, os jornais, as reportagens que são sérias. Pelo contrário, essas merecem o nosso valor, a nossa gratidão e a nossa publicidade em cima disso. Agora, aquelas que são publicadas de qualquer jeito, à revelia, seja de quem for, precisam ser combatidas para que essas coisas não atrapalhem o processo que nós temos na vida. Ou, por exemplo, agora propriamente dito, perto das eleições, para que maus candidatos não sejam eleitos, para que o processo seja justo e para que nós tenhamos o melhor resultado nas urnas. Então, por isso, antes de propagar, verificar. Essa é a máxima. Então, lembre-se, antes de publicar, verificar. Antes de propagar, verificar. Ok? Estudante, lembre-se desse mantra aí, porque isso vai te ajudar bastante a parar e pensar quando você recebe uma notícia.
Antes de propagar, verificar. Se você não sabe o que é propagar, lembre-se, propagar é divulgar, é difundir, é mandar para os outros. Então, antes de propagar, verificar. Vamos aqui então percorrer um caminho que versa sobre a fake news. Ela tem todo um processo. Então, por exemplo, se você hoje está na sua casa e recebeu uma notícia, essa notícia percorreu todo um caminho para chegar até você, né? Às vezes rápido, às vezes um pouquinho mais lento. Vamos verificar então como a fake news ela acaba acontecendo. Então, a primeira coisa, identificar uma fake news, né? Como vem dizendo aqui, é uma fraude, né? O fake news tenta imitar a estrutura de uma notícia produzida por um veículo de imprensa. Muitas vezes ela vai ser disfarçada de veículos oficiais, conhecidos e reconhecidos pela mídia e pelas pessoas em geral como seguros. Então, por exemplo, às vezes vai vir a mesma identidade visual, ou seja, a mesma aparência na página da internet, e você vai se confundir, porque às vezes você não vai parar e olhar para ver se o site é correto, para ver se a linha lá de endereço está correspondente àquele endereço original. Às vezes por conta de uma, duas letras que está lá no título da mensagem ou na barra de endereços do site, já vai te indicar que aquele site não é confiável e que aquela notícia de repente não seja verdadeira. Então é necessário verificar, porque elas se disfarçam. A fake news muitas vezes ela vai tentar usar uma roupagem ou uma linguagem que engane as pessoas para que ela seja divulgada. Então é necessário pensar agora. Quantas e quantas notícias falsas eu já publiquei na minha vida? Talvez eu já publiquei alguma, hein? Então eu mesmo estou fazendo essa reflexão hoje. E peço que você também faça, estudante, porque, perceba, se você publicou achando que era de um site XYZ e no final das contas não era, já é um problema aí, já pode ser uma fake news. E principalmente porque a intenção da fake news muitas vezes é obter lucro financeiro, é ganhar poder, é conseguir por meios ilícitos algum favorecimento em eleições, pandemias e outras tantas coisas. Então, por isso, a fake news precisa ser identificada logo de cara e a gente precisa gastar um pouco mais de tempo para verificar se isso é verdadeiro ou não. O segundo passo é perceber justamente esses sites obscuros, né? Por exemplo, se você pega uma redação de um jornal, né, seja grande ou pequeno, ele vai ter um editorial, vai ter uma forma de olhar para o mundo. Então, por exemplo, antigamente, ou hoje ainda, nos jornais impressos, tinha lá a parte do editorial em que a própria empresa que está por trás daquele jornal diz ali quais são as suas ideias, se posiciona perante a sociedade, dizendo aquilo que ela acredita. Então, dali, você já tem uma noção, de fato, do que desse veículo pode ser publicado ou qual é, de fato, a visão de mundo e a visão política desse jornal. A partir dali, aquilo ali vai ter um filtro, vai ter uma responsabilidade. Esses jornais, esses veículos de imprensa, eles têm toda uma política por trás que garante a veracidade desses fatos. Então, por isso que se dedica tanto tempo, às vezes, a verificar uma informação. E muitas vezes, quando alguma informação não é correta e eles publicam, eles são processados, né? Eles são chamados a fazer uma retratação pública. E por isso que a fake news é complicada. Porque a fake news vem, às vezes, de um site no exterior, em locais que são de difícil acesso, e às vezes a gente não consegue exatamente culpabilizar essas pessoas. Mas qual que é o maior problema? É a velocidade com que isso acontece. Numa fake news, eu solto uma informação e daqui a pouco ela está deflagrada para todo mundo. Mas lembre-se, quando você republica uma informação falsa, você também é responsável por isso. Então, por isso é tão importante verificar antes de republicar essa informação. Então, antes de propagar, reflita se isso é verdade. Veja, verifique se isso é verdadeiro ou não, porque isso vai garantir que a fake news não seja deflagrada. Por isso, então, a fake news apresenta pra gente textos mentirosos, alta carga emotiva, preconceitos, teorias da conspiração. É importante demais que você verifique, por exemplo, se a data é correspondente,
Por exemplo, muitas vezes alguma informação é publicada fora de contexto, numa data diferenciada e com várias informações que já não se aplicam. Isso também é uma fake news, por mais que naquele momento fosse verdadeira. Então é necessário que você verifique lá a data também daquela informação para que você não se engane e para que você verifique muito bem isso. Por isso, elas têm essa característica chamada bombástica. O que uma bomba faz? Ela explode, ela faz um grande estrago e a fake news não é diferente. Porque ela vem com um título muito bombástico e você acaba sendo enganado por conta disso. Então, estudante, para e pensa. Você já publicou uma fake news? É provável que sim. É provável que essa fake news talvez não tenha causado mal tão grande assim, mas é possível que uma dessas possa provocar grandes prejuízos à nossa sociedade. Por isso, é tão importante verificar o caminho que a fake news percorreu até aqui para que a gente possa evitá-la. Bom, vamos parar um pouquinho, depois de toda essa explicação sobre fake news, e responder essa questão aqui para que a gente possa decantar muito bem esse conteúdo e possa aprender cada vez mais sobre fake news para evitá-la. Para evitar fake news é importante, letra A, publicar notícias que tenham veracidade duvidosa, ou letra B, verificar as informações divulgadas em notícias antes de reproduzi-las. Então você tem aí alguns minutos para pensar sobre essa pergunta e dar a resposta correta. Daqui a pouquinho eu volto com a resposta. Olá, estudante! Qual que foi a resposta que você marcou? Creio que é correta, né? Que é a letra B. Verificar informações divulgadas em notícias antes de reproduzi-las. Faça isso, estudante. Pare um pouquinho antes de reproduzir essas notícias que chegam até você, porque você pode ser vítima e pode ser o causador de fake news. Então, por favor, não republique as coisas sem verificar. Pare e pense, Por exemplo, em algumas redes sociais é tão fácil, clicar no compartilhar e de repente deflagrar uma informação. Leia aquela informação, verifique se a base dela é verdadeira. Use um aplicativo, por exemplo, que filtre essas informações e verifique se aquela informação é fake news ou não. Então, pare um pouquinho, reflita e veja se a fake news está presente no seu dia a dia. Bom, eu estou usando aqui uma palavra bem forte, consequências catastróficas, ou seja, catástrofes, como se fosse um vendaval, uma chuva muito forte, uma inundação, um furacão, um terremoto. Sim, a fake news tem uma capacidade de estrago muito grande. Talvez não fisicamente desse jeito, mas na estrutura da nossa vida. Pense, por exemplo, se hoje uma fake news consegue ter o poder de eleger uma pessoa. E se essa pessoa não for correta, se ela for corrupta, isso vai ser nocivo para a nossa sociedade? Creio eu que sim. Então, para que a gente evite esse comportamento, para que a gente se preocupe principalmente em notícias verdadeiras que realmente sejam construtivas para a nossa sociedade, é importantíssimo evitar as fake news. Veja, governos podem ser eleitos ou derrubados através de fake news. Pense, por exemplo, depois que a gente elegeu alguém durante 4 anos. Para tirar essa pessoa não é tão simples, a gente consegue, Existem processos, que tiram uma pessoa do poder, mas eles não são fáceis, até porque são cargos de extrema confiança e que têm várias seguranças jurídicas para que sejam mantidos.
Então, por isso é tão importante a gente se preocupar o antes, né? Tanto com o voto consciente, mas principalmente nesse assunto de hoje, que é a fake news. Veja, as fake news estão presentes entre a gente durante muito tempo, né? Com várias notícias ao redor da nossa história, né? Ao longo da nossa história, mas hoje, com a internet, isso se deflagrou de uma forma muito grande e ganhou esse nome, fake news. As mentiras que são contadas ao longo da nossa história, elas têm um poder de fazer com que nós tenhamos uma visão sobre o mundo, que nós tenhamos um jeito de nos comportar e, principalmente, isso impacta a vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, é necessário verificar as informações, porque justamente outra coisa importante, pense numa doença, né? Uma doença contagiosa que recebe uma informação incorreta. Isso pode prejudicar grupos, pode prejudicar pessoas individualmente e, principalmente, provocar malefícios enormes à nossa sociedade. Existem, por exemplo, doenças que eram atribuídas, por exemplo, a determinados grupos sociais, a determinadas orientações sexuais. E durante muito tempo se acreditou que essas pessoas eram as únicas que poderiam contrair determinadas doenças, como a AIDS, por exemplo. E isso não é verdade. E essas pessoas muitas vezes eram, né, vítimas de preconceito, né, e de até mesmo agressões por conta disso. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as fake news, porque elas vão prejudicar a nossa sociedade. E eu lembro, com a velocidade da internet, né, com que as notícias se repassam e são publicadas, isso potencializa a fake news. Então por isso nós temos que tomar cuidado. E lembrar que por conta disso, por conta desse descuidado, hoje a lei pune as fake news, ou principalmente pune quem propaga e quem produz fake news. Então hoje em dia, por exemplo, se alguém publica uma fake news e ganha essa notoriedade, ou mesmo que não ganhe, essa pessoa pode ser responsabilizada civilmente e criminalmente pelo que ela está fazendo. Então você aí, sentado na sua cadeira de frente para o computador, ou até mesmo no seu celular, na hora que você deflagra uma notícia, na hora que você coloca isso em público, você sim vai ser responsabilizado por isso que você está fazendo. E veja, antes mesmo da lei te punir, perceba quanta coisa você vai impactar. Parece que às vezes, eu tenho poucos seguidores, as minhas coisas não são tão vistas, né? Aquilo que eu publico na internet não é tão visto, mas a internet tem a capacidade, muitas vezes, de, numa velocidade absurda, propagar essas notícias mesmo que nós não queiramos. Então pode ser que hoje você não seja tão visto assim, mas essas poucas pessoas que estão te vendo podem deflagrar essa informação para mais pessoas. E mesmo assim, essas pessoas sendo prejudicadas já é o suficiente para que seja constatada uma fake news. Então, galera, as redes sociais devem ser muito bem cuidadas. Perceba, estudante, nesse momento, você está me assistindo na TV, no celular, no computador, no tablet. Eu não sei aonde você está assistindo agora nesse momento. Mas perceba, é muito provável que você tenha acesso às redes sociais, né? Aqui nós temos várias delas, né? Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Snapchat, enfim, eu não sei qual dessas você usa. Mas perceba, quando você coloca alguma coisa ali na rede social, para onde isso vai? Até que ponto isso alcança as pessoas? Complicado, né, pensar desse jeito, porque parece que a gente não tem esse poder todo que eu estou falando, mas temos sim. Uma notícia que vai sendo deflagrada de mim para outra pessoa, também vai ser deflagrada às vezes dessa pessoa para outra pessoa, e assim sucessivamente, criando uma rede gigantesca de informações. Então, por isso que na sua rede social, naquela que você usa, tome muito cuidado com o que você está fazendo. Então, cuidado com o que você fala na internet. Você é responsável pelo que diz onde quer que esteja. Ou seja, mesmo que não seja fake news. Já viu aquelas vezes que você entra para xingar alguém? Que você entra lá na rede social para simplesmente deflagrar ódio? Então, isso pode ser passível de punição na nossa lei. Então tome muito cuidado, porque a internet parece ser aquilo que as pessoas chamam de terra de ninguém. Mas sim, lá tem responsabilidade. E principalmente aquilo que você fala
através de uma digitação, através de um vídeo, isso pode ser sim responsabilizado. E lembre-se, isso sim impacta a vida das pessoas ao seu redor. Então, vamos pensar sobre as redes sociais agora nesse momento. As redes sociais devem criar mecanismos que impeçam a propagação de fake news, ou letra B, incentivar campanhas que visem a liberdade indiscriminada em suas plataformas. Então, estudante, perceba, pensando naquilo que eu disse sobre redes sociais, qual que é o papel das mantenedoras das redes sociais nesse processo? Veja qual é a resposta que mais tem a ver com isso e daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Olá, estudante! Então, qual foi a resposta que você marcou? Vamos ver qual é a correta? Letra A, criar mecanismos que impeçam a propagação de fake news. Então, também as redes sociais hoje têm essa responsabilidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de combater as fake news. Bom, uma coisa muito importante, que não era necessariamente uma fake news, mas que foi importante no nosso processo eleitoral aqui no Brasil, é o voto censitário. Voto censitário e voto universal. Qual é a diferença? Bom, hoje nós temos o voto universal, ou seja, pessoas que estão consideradas aptas a votar, hoje, elas têm toda a representatividade possível, mas em algum momento isso não foi possível. O voto censitário era um voto restritivo, que deixava só algumas pessoas participar desse voto. Então, por exemplo, no Brasil Colônia, nós tínhamos aqui pessoas que eram do sexo masculino, que tinham acima de 25 anos, que tinham renda anual de acima de 100 mil réis, que hoje seria mais ou menos R$1 milhão. E para ser votado era necessário ter uma renda ainda maior do que essa. Ou seja, as pessoas que podiam votar estavam dentro desse grupo social. E as pessoas que poderiam ser votadas ainda tinham que ter mais dinheiro. Então isso é chamado de voto censitário, ou seja, um voto que é exclusivo de uma determinada classe de pessoas. E aqui no Brasil era bem reduzido esse número. Então, galera, hoje nós temos uma representatividade maior, né? Então nós temos, por exemplo, nesse momento, todos esses grupos incluídos. Mas nesse voto censitário, mulheres estavam fora, militares estavam fora, indígenas, negros, todos eles estavam fora. Então percebam que o voto hoje, sendo considerado universalista, ele nos permite votar acima dos 16 anos, mesmo que eu não seja alfabetizado, independente da minha origem étnica, independente da minha sexualidade, hoje eu me vejo representado no voto no nosso país, na nossa democracia. E isso aconteceu principalmente a partir da Constituição de 1988, que foi a Constituição que garantiu realmente, de fato e efeito, uma condição de voto universal para todos nós brasileiros. Então, caros estudantes, sabendo agora como nós votamos, sabendo que a fake news deve ser combatida, fica aqui o meu convite para uma atividade mão na massa. Junto com o seu professor, vocês vão ter a opção agora de fazer um júri simulado e, com esse júri simulado, pensar sobre o voto censitário e pensar, de fato, num tribunal do júri, os prós e os contras de todo esse processo e iluminados principalmente por essa reflexão da fake news. Então, estudante, lembre-se, a fake news é uma notícia que acaba sendo deflagrada sem base para isso, sem ter a informação verídica e muitas vezes com um motivo entorpecido, né? Então perceba agora, junto com seu professor no júri simulado, essa possibilidade de refletir sobre algo tão importante na nossa história. Fica aqui a minha gratidão.
por mais essa aula e principalmente por essa Semana do Conhecimento ser tão participativa e por ela ser tão ampliada, falando de fake news e falando do nosso processo eleitoral. Nos vemos numa próxima aula. Até logo!